parabéns aí por fazer parte da missão humanitária para Gaza. Você é orgulho aqui da comunidade 247. Uma honra também, a primeira entrevista ao vivo que eu estou dando aqui do barco. Eu estou quase um mês fora do Brasil e estamos navegando desde o dia 13 de setembro. E a primeira vez, até porque eu deixei para ficar mais perto também do final dessa missão, tendo em vista que a gente faz programa e às vezes tem que ser alterada a programação em função de uma série de coisas, inclusive dos ataques covardes de drone que nós sofremos no último dia 23 de setembro. Então, aí para tudo, aí fica mais um dia aportado, ou então teve que parar um pouco na costa, no sul da ilha de Creta, primeiro na ilha do lado na costa da Creta, depois no sul da Creta. Bom, o que me levou aqui, Daphne? Primeiro, assim, eu sou militante de direitos humanos desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu penso que é fundamental que os direitos da pessoa humana, em comunhão com a natureza, em comunhão com os valores humanitários, eles sejam algo que persiga a nossa existência. Então, sempre aonde eu pude contribuir, né, fui presidente, quando eu fui deputada, fui vereadora, fui deputada estadual pelo Ceará, e como deputada estadual, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Já como deputada federal, também tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E essa tarefa que eu estou agora cumprindo, essa missão humanitária, ela tem muito sentido dentro da minha perspectiva de vida e da minha militância, até porque no ano passado eu fui indicada como representante da América Latina num espaço chamado Liga Internacional Parlamentar por Al-Quds e Palestina. Nós tivemos uma conferência onde mais de 700 parlamentares de todo o mundo participaram. Eu tive a oportunidade de estar presente, de poder me envolver mais com o tema da Palestina, e a partir daí sou representante dessa liga, e por isso também me senti na obrigação, no dever moral, que eu digo que essa questão da Palestina é um dever moral hoje para a nossa existência, para esse momento histórico mundial que nós estamos vivendo, e talvez uma das questões mais moralmente importantes no século XXI. Nós aí temos aí essa perspectiva, Daphne, de que é muito importante, e a gente entende, para finalizar essa primeira resposta, que essa jornada de solidariedade internacional por mar, ela até Gaza, né, ela é fundamental, ela é essencial na resistência palestina contra o bloqueio ilegal que se acirrou a partir do ano de 2007. Então, a Global Sumud Flotilla, onde nós estamos participando, essa missão humanitária global, ela, primeiro de tudo, ela é herdeira, é importante deixar isso claro, ela é herdeira direta de uma tradição de coragem, de luta, de resistência e de desafio civil através do mar. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu me orgulho muito de estar cumprindo essa missão. Não é fácil, não é simples. Eu até quero pedir desculpa, nós estamos ao vivo. Pedir desculpas porque nós estamos num barco pequeno, barco à vela, são 10 pessoas dentro do barco, e sempre tem gente trabalhando, se movimentando, falando. Nós estamos a 250 milhas náuticas de Gaza. Aproximadamente, se não tiver parada mais, vai aproximadamente de um dia e meio a 2 dias. Então, nós entramos numa faixa que a gente chama de faixa de risco, né? Uma área que já está na faixa da guerra, né? Que Israel normalmente não já intervém. A partir de agora, podemos sofrer intervenção, intercepção, a qualquer momento, ou ataque mesmo do exército de Israel. Mas, assim, com relação a isso, eu venho nessa missão, né, como observadora, não faço parte do núcleo central, da direção política que tem essa missão humanitária, né? Na verdade, temos uma direção política que tomou pé de toda essa discussão. Eu posso dar minha opinião pessoal, né, tendo em vista que acho que não é a primeira vez que o governo Trump ele invade, ele desrespeita os valores do povo palestino, como se o fato de estar sob a jurisdição dos Estados Unidos, qualquer coisa que o valha, vai significar paz ou vai significar uma vida melhor para os palestinos. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é isso, que essa tentativa do Trump, de forma desrespeitosa, de forma jocosa, muitas vezes, como foi feito aí outro dia, eu vi um vídeo de inteligência artificial, onde o Trump e o Netanyahu passeiam com as suas esposas por uma faixa de Gaza que está totalmente turística, onde colocam os palestinos dançando com danças havaianas, enfim. E achei muito desrespeitoso tudo isso. Então, eu penso que outras soluções devem ser possíveis. E com relação aos barcos, assim, inicialmente nós tivemos a informação de que a Espanha e 2 barcos também da Turquia estavam conosco, pelo menos, para dizer a verdade, a noite de ontem foi a noite mais tranquila desde que a gente saiu da ilha toda a ilha de Creta, onde ficamos ancorados para poder estar em águas gregas, porque o fato de estar nós estamos novamente, já faz 3 dias que nós estamos em águas internacionais novamente,
mas a gente permaneceu lá porque tínhamos sofrido no dia anterior ataques de drones, tendo em vista que estávamos em águas internacionais e fomos bombardeados, a frota foi bombardeada por drones de forma muito covarde. Eu digo muito que é um inimigo que não mostra o rosto, porque ataca à noite, é uma covardia só, ataca à noite e ataca sem mostrar a face, ou seja, ataca através de drones. Então, ontem a gente teve a noite mais calma de todo esse período, mas já estamos de novo apreensivos porque não se sabe se os barcos da Turquia vão permanecer conosco, e nem muito menos o da Espanha. Então, é uma incógnita que nós estamos tentando verificar, e eu estou aguardando que a direção do movimento possa confirmar ou não confirmar isso. Inclusive, eu pedi, como representante da Liga por Al-Quds e Palestina, inclusive que todos os parlamentares, são 17 membros dessa Liga, do Comitê Executivo são 17 membros, e eu solicitei para que cada um no seu espaço pudesse pedir aos governos dos países que fazem parte, o presidente da Liga é do Iêmen, e eu pedi que todos eles pedissem aos seus países que dessem proteção para a flotilha, para que a flotilha chegue em Gaza, distribua material humanitário. Como, além de mim, da Liga Parlamentar Internacional, temos também o neto do Mandela, que também está numa das embarcações, partiu da Espanha, ele também faz parte da Liga Internacional Parlamentar, e ele também está navegando. E a gente está navegando desde o dia 13 de setembro, confinados no barco, né? Às vezes, quando dá a parada, a gente vai para a proa, né? A vontade enorme de dançar, de ouvir música brasileira, de ouvir o som o português, né? Nosso português, e principalmente o cearense. Nós cearenses, nós temos um dialeto próprio que a gente brinca, né? Porque a gente tem umas palavras que só nós entendemos. E a gente, assim, o que mais me assustar, para lhe dizer a verdade, porque medo eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam, você não tem medo? Eu digo, todo mundo tem medo. Se o ser humano não tivesse medo, ele não sobreviveria. Então, medo é algo que faz parte da nossa condição humana. Porque se não tivéssemos medo, isso é a questão até da própria lei da sobrevivência. Nós nascemos com um instinto de sobrevivência. Então, medo é um processo natural. O que eu sempre disse durante os desafios da minha vida, e governar uma cidade como Fortaleza, que eu quero, inclusive, dar um beijo grande no coração de todos os fortalezenses, de todos os cearenses, que estão torcendo, que estão mandando mensagem, que estão sendo muito solidários com esse processo todo, que estão compreendendo o que está acontecendo e a importância de eu estar aqui nessa missão humanitária, inclusive a importância para o Brasil. Eu sou a única deputada federal do Brasil que está nessa missão, então isso é uma coisa que me coloca, né, com uma grande responsabilidade, não só perante a mim e ao povo brasileiro, mas também perante todos os 16 brasileiros, acho que agora são 15, né? Tivemos uma pessoa que saiu da missão recentemente, então devemos ser 15 brasileiros aqui que estão espalhados em barcos diferentes, né? Então, Davi, o que de fato foi mais pesado, duro, assustador? Foi exatamente à noite. Então, você imagina 2 horas da manhã, você está no meio do Mediterrâneo, num barco a velas, sendo levado a mais ou menos 5 nós de velocidade, 3,5, 4, às vezes 5 no máximo nós de velocidade. Você não vê terra nem de um lado nem de outro, ou seja, absolutamente mar aberto, e você começar a ver... Primeiro você vê uma quantidade enorme de drones sobrevoando a sua cabeça. E, posteriormente, as explosões dos drones no mar, do lado das embarcações. Algumas embarcações, inclusive, foram atingidas pelos drones, né? Então, assim, atingidas tanto com material químico corrosivo e material químico possível, inclusive, de se identificar como algo que também dificulta a respiração, como também alguns explosivos, né, que caíam perto do barco e que a gente ficava sem saber se o próximo seria na própria embarcação. Então, isso daí foi algo assim aterrorizante, tendo em vista que foi a madrugada inteira. Do nosso barco, foram muito mais explosões, mas do nosso barco, nós ouvimos pelo menos 8 explosões próximo. Então, assim, eram explosões que eram intercaladas, ou seja, demorava um pedaço em outro. Isso durou toda a madrugada. Então, assim, a gente amanheceu o dia, esperando, torcendo que a luz do sol viesse para poder nos livrar daquele martírio, daquela situação extremamente angustiante, que é você não saber de onde vem o inimigo e como é que ele vai lhe atacar. Foi muito importante o posicionamento do presidente Lula. O Lula foi o primeiro presidente do mundo a caracterizar como genocídio o que estava acontecendo em Gaza. Inclusive, ele chegou a fazer comparação com o Holocausto. Isso gerou uma reação muito dura de Israel, que significou, naquele momento, a retirada do embaixador de Israel do Brasil e a retirada do embaixador do Brasil de Israel. Permaneceram as embaixadas, mas os embaixadores foram retirados. Mas é muito me orgulho o fato de que o presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele vai e reafirma a sua posição.
E o mais importante, mais de 130 países, pela primeira vez na história, reconhecem o Estado palestino, a importância de se criar o Estado palestino. E, ao mesmo tempo, se retiram no momento em que Netanyahu vai falar. Então, isso, para mim, é uma mudança de percepção política muito importante. Né? São pequenos passos que estão sendo dados, que significam na história processos que caminham, né? Porque se não fossem essas iniciativas, se não fosse essa ousadia, né? E eu quero dizer que, reforçando aí, Marcelo, que todos os 15 brasileiros presentes nessa missão estão de parabéns, porque todos nos seus espaços estão dando tudo de si. A gente tem aqui um grupo muito bem organizado e estruturado pela organização da missão que está aqui e outros que estão em terra. A gente tem tido uma sintonia muito importante. Os brasileiros é uma das delegações mais organizadas e essa turma está fazendo a diferença. Pode ter certeza que os brasileiros todos estão fazendo uma grande diferença aqui nessa missão. E são muitos, né? São 15 brasileiros. É importante a gente deixar isso claro, né? Em alguns momentos nós tivemos uma representação pequena, às vezes só o Tiago presente nas embarcações, e agora ele conseguiu articular, conseguiu mobilizar, e conseguimos aqui estar em 15 brasileiros. E eu fico muito orgulhosa de estar participando desse momento histórico mundial.